Vamos louvar ao Senhor em resposta a essa grande salvação, em resposta à bondade de Deus em perdoar os nossos pecados, em nos amar, em nos proteger, em nos receber na casa paterna. Vamos cantar louvores ao nome do Senhor nosso Deus. Cristo é a nossa vida, o motivo
Essa é a hora que nós nos preparamos para ouvir a palavra do nosso Deus, palavra pregada. O texto dessa noite será o texto de Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. Continuando a nossa série no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, hoje, então, nós adentramos no capítulo 2, o qual assim nos diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar mais uma vez e falar mais uma vez com o nosso Deus. Pai, é uma bênção para nós podermos, de alguma forma, nos reunirmos como corpo de Cristo. Ainda que usando meios tecnológicos, nós somos um corpo, nós somos o corpo de Cristo. Homens e mulheres resgatados pela graça, que um dia estavam mortos em delitos e pecados, mas que foram resgatados, que foram transformados, que foram ressuscitados, que receberam vida juntamente com Cristo. Nós te louvamos pela salvação, nós te louvamos pelo teu amor, nós te louvamos porque o Senhor não desiste de nós, e nós pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite. Pai, fala aos nossos corações, relembra-nos, ó Deus, e ensina-nos como foi que o Senhor nos transformou e nos transportou das trevas para a maravilhosa luz do Filho do seu amor. Ajuda-nos, Pai, a relembrarmos o quanto nós estivemos longe de Ti e como a Tua graça superabundou nas nossas vidas ao nos trazer para perto de Ti. E assim, ó Deus, que Te louvemos, que enchamos o nosso coração de gratidão e de alegria, porque um dia o Senhor nos ressuscitou, e um dia isso ficará patente e claro a todos os olhos, porque o Senhor nos ressuscitará de maneira física, nossos corpos mortos ressurgirão de onde estiverem, e nós habitaremos para sempre com o Senhor. Pai, ajuda-nos a entender melhor todo esse processo da nossa salvação nessa noite. Ajuda-nos a entendermos e a aceitarmos que o Senhor foi soberano. Se não fora o Senhor, ó Pai, se não fora o Senhor, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos, incluindo a nossa própria carne. Então, ó Deus, muito obrigado pela tão grande salvação que nos deste. Nós te adoramos, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te agradecemos pela tua bondade em Cristo Jesus para conosco. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, vocês já pensaram como é que se contava a história antes de o calendário cristão ser implementado? Vocês já se questionaram, antes que a história tivesse sido dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, como é que a história era contada? O fato é que
a maneira anterior, logo anterior, que a maioria das pessoas no mundo contavam as datas, era a partir da fundação da cidade de Roma. Até o ano 450 depois de Cristo, a fundação da cidade de Roma era o grande marco histórico para marcar qual é a data que nós estamos. Nós estamos no ano 753 depois da cidade de Roma. Era assim que se contava a história antes de Cristo. Mas assim como acontece com todos os impérios, em 450 depois de Cristo, Roma caiu. Na verdade, um pouco antes disso, Roma já começou o seu estado de degradação, e como num processo, então, Roma deixa de ser importante, Roma deixa de ser a grande cidade, a cidade que dominava sobre todas as demais cidades. Então, no ano 450 depois de Cristo, decide-se mudar o jeito de contar a história. E foi um monge chamado Dionísio, um monge muito estudioso, que estudou quando é que Jesus Cristo tinha nascido, e então estabeleceu o ano do nascimento de Cristo como o ano zero. E a partir de então a história ficou definida como uma história antes de Cristo e a história depois de Cristo. O marco principal da história passou a ser o ano do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que na data que Dionísio chegou, hoje os estudiosos sabem que não era a data mais precisa, provavelmente existem uns 2 a 7 anos de erro nessa data, mas não importa, o fato é que a história hoje é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. O fato é que essa mesma coisa que aconteceu com a história, acontece também com pessoas. Nós também temos a nossa data de fundação. Nós também temos uma vida antes de Cristo e uma vida depois de Cristo. Nós também temos um marco, um momento no qual nós nos encontramos de maneira especial com o Senhor Jesus Cristo, e Ele veio sobre nós, e Ele nos deu vida. E é sobre isso que o nosso texto dessa noite fala. O nosso texto dessa noite fala sobre vidas antes de Cristo e vidas depois de Cristo. Os efésios eram esse povo da cidade de Éfeso, a cidade mais importante da província chamada Ásia Menor, ali do Império Romano. E Éfeso era uma cidade muito rica, muito poderosa, uma cidade portuária, uma cidade com muita riqueza, muita religiosidade, e uma cidade com uma grande igreja. Paulo havia gastado vários anos de sua vida ministerial ali na cidade de Éfeso. Paulo gastou 3 anos, pelo menos, na cidade de Éfeso, pregando semanalmente, pregando todos os dias, pregando de casa em casa e pregando nos cultos públicos. Ele mesmo nos relata isso quando ele se encontra com os presbíteros da cidade de Éfeso, ali em Atos capítulo 20. Então o fato é que Paulo deixa para trás uma grande igreja, uma igreja forte, uma igreja firme na palavra de Deus, uma igreja das que mais aparece nas Escrituras. Nós temos a igreja aparecendo em Atos, a igreja recebendo uma carta e a igreja aparecendo novamente no Apocalipse. Igreja também que era a igreja provavelmente que recebia o ministério de Timóteo, quando Paulo escreve para ele as suas 2 cartas. Então Paulo tem o foco de relembrar aqueles irmãos a respeito da grande salvação com a qual eles foram abençoados, com a qual eles foram agraciados. No capítulo 1, versículos 3 a 14, Paulo apresenta essa salvação, mas ele apresenta essa salvação a partir do ponto de vista de Deus. Como é que Deus, o Pai, nos elegeu e nos predestinou, como é que Deus o Filho nos redimiu e nos remiu, como é que Deus o Espírito nos selou e nos garantiu como obra e como herança de Deus. Quando chega no capítulo 2, no entanto, Paulo muda um pouco o seu foco, porque agora ele vai falar de novo a respeito da nossa salvação, mas o foco não será mais a partir do ponto de vista de Deus. Como é que Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuaram na nossa salvação, mas Paulo vai apresentar a nossa salvação a partir do nosso ponto de vista. Como é que nós éramos e em que nós nos
tornamos, como é que nós éramos e em que nós nos tornamos. Como é que nós éramos antes de Cristo, irmãos? Paulo gasta os versículos 1 a 3 para nos apresentar essa triste realidade e esse nefasto quadro. Ele nos apresenta da seguinte forma, ele diz, ele vos deu vida. E aí então ele agora vai descrever, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Delitos e pecados nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo as inclinações da nossa carne. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Qual era a nossa situação antes de Cristo Jesus nos dar vida? O que a palavra de Deus nos diz é que nós éramos mortos, meus irmãos. Éramos mortos em delitos e pecados. Deus havia advertido o nosso primeiro pai Adão, que no dia em que ele comesse do fruto da árvore da vida, ele certamente morreria. E assim aconteceu, meus irmãos. Adão, o nosso primeiro pai, comeu do fruto da árvore, do bem, do conhecimento do bem e do mal, não da árvore da vida, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o resultado foi morte. O resultado foi separação. O homem foi separado de uma vez por todas de Deus. O homem escolheu o pecado, e Deus, sendo um Deus santo, um Deus que necessariamente tem que se irar contra o pecado, Deus então ficou irado e amaldiçoou a raça humana. O fato então é que o homem passou para um estado de total alienação de Deus. O homem foi alijado da presença bondosa de Deus. Tudo no ser humano, o seu coração, o centro da sua existência, as suas vontades, a sua razão, o seu jeito de pensar, as suas emoções, o seu jeito de sentir, tudo no ser humano ficou corrompido por delitos e pecados. Essa é a imagem do homem sem Deus, morto, inerte em delitos e pecados. Ele em si mesmo não tem nenhuma vontade que o atraia para Deus. É alguém que teve uma overdose da pior droga possível e se encontra totalmente morto. Mas não é um morto que não faz nada, porque ele não faz nada de si mesmo, nada de bom, mas ele age. Porque esse morto, Paulo diz que ele é um morto, mas ele também é um escravo. Paulo diz, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, segundo as inclinações da vossa carne. Note que por 3 vezes na nossa versão Almeida Revista Atualizada aparece a palavra segundo. Segundo. Essas 3 referências mostram quais são as forças que fazem com que esse homem morto haja. Nós somos escravos do pecado, nós éramos, enquanto antes da nossa conversão, nós éramos escravos do pecado, meus irmãos. Andávamos, mas não andávamos por vontade própria, andávamos segundo o curso deste mundo. O curso deste mundo, a Bíblia quando fala a respeito de mundo, ela fala a respeito das forças conjuntas que operam neste mundo para o mal. Forças conjuntas que nos levam ao mal. É por causa desse mundo que os mais diversos produtos usam de um apelo pornográfico para fazerem as suas vendas. É por causa desse mundo que existe uma tendência à imoralidade na nossa sociedade. É por causa desse mundo que as instituições financeiras tendem a ser totalmente corruptas. É por causa desse mundo que existe uma grande desonestidade. É por causa deste mundo que as telenovelas, os programas de televisão, as séries e as músicas normalmente são eivadas de pecados. Isso é o mundo.
É o sistema no qual nós vivemos. E Paulo nos diz que antes da conversão, nós andávamos segundo o curso deste mundo. Éramos levados para cá e para lá, conforme o mundo nos seduzia e nos induzia e nos conduzia. Mas além do mundo, nós também éramos escravos de uma outra força. E Paulo chama aqui, andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes da conversão, meus irmãos, nós éramos marionetes nas mãos do diabo. Marionetes nas mãos daquele que é chamado em 2 Coríntios 4 de o Deus deste século. O Deus deste século, que cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Antes da conversão, nós éramos marionetes nas mãos do diabo, desse Deus deste século. Este que detém o poder da morte, como diz Hebreus 2:14. Jesus Cristo, falando a respeito do poder do diabo sobre a vida de homens ímpios, ele disse o seguinte: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama ao seu irmão. 1 de João, capítulo 3, versículos 8 a 10. Meus irmãos, o diabo existe. O diabo existe, ele é uma pessoa, ele é um ser poderoso, e ele está ativo, e ele trabalha todos os dias, conduzindo homens e mulheres ímpios para longe de Deus. E nós fomos assim. Houve um momento das nossas vidas que nós éramos marionetes nas mãos do mundo e nas mãos do diabo. Mas existe uma terceira força que Paulo apresenta como sendo a força que move os ímpios. De forma que aquelas pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, e se você que nos ouve não conhece a Jesus ainda, saiba, você é marionete nas mãos do mundo, marionete nas mãos do diabo, mas também marionete nas mãos de algo que a Bíblia chama de carne. O último senhor da vida do homem escravo, do homem que não é um escravo de Deus, mas que é um escravo do pecado, se chama carne. Paulo diz, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade, os desejos, as concupiscências da carne e dos pensamentos. Aqui a Bíblia não está falando de carne como nosso corpo físico. A Bíblia não está dizendo que o nosso corpo, a nossa matéria é intrinsecamente má. Não. O que Paulo diz, quando ele usa o conceito de carne, ele está falando a respeito do mal que habita em nós. Todos nós temos essa experiência. A experiência de termos uma inclinação para o mal. Uma inclinação para pensarmos coisas más, para sermos motivados por coisas egoístas, para sermos inclinados por desejos que não são puros. Paulo, falando a respeito disso em Romanos, ele diz, por isso o pendor da carne, a tendência da carne é inimizade contra Deus, porquanto não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. As obras da carne, Paulo diz aos Gálatas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas que não herdarão o reino de Deus. E assim éramos nós, meus irmãos. Nós éramos motivados pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Éramos mortos e ao mesmo tempo éramos escravos do mundo, da carne e do diabo, porque um escravo ele não faz nada de vontade própria. Um escravo é escravo. Ele faz o que o mandam.
Muitas vezes, meus irmãos, as pessoas que não são cristãs, eles se acham livres, mas eles não são. O ímpio, meus irmãos, e nós fomos assim. O ímpio é uma marionete, é um boneco de marionete nas mãos do mundo, nas mãos do diabo e nas mãos da sua própria carne corrupta, sem nenhuma inclinação para o bem. E qual é a consequência disso? A consequência disso, diz o texto, é que nós éramos filhos da desobediência. Filhos da desobediência, está ali no versículo 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O homem, a mulher sem Deus, eles são filhos da desobediência. Meus irmãos, a Bíblia não confirma, ela não concorda com essa história de que todos são filhos de Deus. Não, meus irmãos. Alguns são filhos de Deus, mas outros, como nós lemos nas palavras de Jesus em João, são filhos do diabo. Filhos da desobediência. Tudo que eles fazem, tudo que eles pensam tem a ver com desobediência ao Senhor Deus. E o nosso texto conclui dizendo outra coisa, que eles são filhos da ira. O texto diz assim: e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O homem ímpio, a mulher ímpia, e nós, quando éramos ímpios, nós não éramos filhos de Deus, nós éramos filhos do diabo, filhos da desobediência e filhos da ira, como também os demais. Meus irmãos, que quadro terrível, que imagem terrível é essa que o apóstolo Paulo nos apresenta. Como é triste a situação daqueles que estão longe de Deus. Como é desesperadora a situação daqueles que não conhecem a Cristo. Como a nossa situação antes de Cristo era uma situação terrível. Filhos do diabo, filhos da desobediência, filhos da ira, marionetes nas mãos do mundo, da carne e do diabo, e mortos. É isso que faz com que a conjunção adversativa do versículo 4 tenha uma força tão maravilhosa e tão linda. Deus seja louvado pelo mas do versículo 4. Porque depois de ter apresentado esse quadro terrível, Paulo então diz: mas Deus, Deus seja louvado por esse mas Deus. Tudo começa com Ele, meus irmãos. A nossa situação era a mais deplorável possível, sem nenhuma condição de querer a Deus, de desejar a Deus, de escolher a Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e Paulo relembra, e estando nós mortos em nossos delitos, enquanto nós estávamos mortos em nossos delitos, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Deus seja louvado, meus irmãos. Mas Deus, toda a história da salvação, toda a história da redenção, a nossa regeneração, ela começa com um ato soberano de Deus, um ato gratuito da graça de Deus, com o perdão da redundância. Mas Deus, por causa da sua rica misericórdia, grande misericórdia, o Deus que desce ao nosso nível para nos salvar, por causa do grande amor com que nos amou, o Deus que nos ama, o Deus que decidiu, sem que nós tivéssemos nada para oferecer, nada de bom para conquistá-lo, Deus decidiu nos amar com um grande amor. E então Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Nos versículos 5 a 7, tudo que você vai ver que Deus nos dá em Cristo, com Cristo,
por Cristo, por intermédio de Cristo, junto com Cristo. Todas as bênçãos da nossa salvação, nós recebemos por causa do nosso Redentor. Tudo que nós temos, Deus não deu diretamente para nós, Deus deu para Cristo. E uma vez que nós nos unamos a Cristo em amor, em fé, por causa da graça, nós então passamos a ter o direito dessas bênçãos que Deus deu para o seu Filho. Juntamente com Cristo, Deus nos deu vida, pela graça sois salvos. Foi a graça, meus irmãos. Não foi o nosso mérito, não foram as nossas obras, não é a nossa aparência, não é o tanto que a gente malha numa academia, não é o nível do nosso colesterol, não é o fato de não termos ou de termos doenças, não são as boas obras que nós fazemos ou as esmolas que nós damos, é a graça de Deus. Mas Deus, pela graça sois salvos, pela graça nós somos salvos. Olhem como Paulo continua o versículo 6, e juntamente com ele, com Cristo, juntamente com ele, Deus nos ressuscitou, e Deus nos fez assentar junto com ele, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Meus irmãos, o crente, ele saiu dessa situação de estar morto, escravo nas mãos do mundo, da carne e do diabo, e ele passou a ser alguém que tem novidade de vida. Ele recebeu vida juntamente com Cristo, ele foi ressuscitado juntamente com Cristo. O crente já está, em certo sentido, no céu, assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por que Deus fez tudo isso, meus irmãos? Se vocês se lembram do capítulo 1, versículos 3 a 14, cada coisa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram foi para o louvor da glória da sua graça. Aqui o motivo não é diferente. Para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Meus irmãos, por que Deus nos salvou? Por que Deus nos redimiu? Por que Deus nos remiu? Por que Deus nos elegeu? Por que Cristo deu a sua vida por nós e nos substituiu naquela cruz? Foi para o inferno no nosso lugar, se fez maldito de Deus para que nele nós fôssemos feitos bênção e herança do Senhor nosso Deus. Deus fez tudo isso para que a glória da graça de Deus resplandeça. Para que a graça de Deus seja vista, seja apreciada, seja louvada, seja desejada, seja aclamada nos céus e na terra. Para que a sua bondade para conosco ficasse evidente em Cristo Jesus, pelos séculos dos séculos. Paulo então termina o seu pensamento nos versículos 8 a 10. E agora ele vai nos mostrar qual é o papel das obras na vida cristã. Será que então nós não temos que fazer nada? Paulo vai deixar isso claro então nos versículos 8 a 10. Ele diz assim: porque pela graça sois salvos. Deus seja louvado. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, ou seja, esta salvação pela graça mediante a fé, todo esse conceito, isto não vem de vós, isto é um dom de Deus. Lembremos-nos sempre, meus irmãos, quem nos salvou foi Deus. A nossa queda, nossa degradação, a nossa deformidade foram tão grandes na queda do nosso primeiro pai Adão, a ponto de tornar toda a raça humana incapaz, incompetente, até mesmo de escolher a Deus ou de ter fé por si mesma. Mas Deus, pela graça, mediante a fé, Ele nos fez novos, Ele nos fez nova criação. Isso não vem de nós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras.
É interessante, meus irmãos, porque às vezes pessoas que se autodenominam calvinistas, por vezes eles começam a descansar tanto na doutrina da eleição, começam a descansar tanto nas doutrinas da graça, no tulipe, começam a descansar tanto na predestinação, que se tornam irresponsáveis na prática de boas obras. Mas isso, meus irmãos, é um grande erro. Um erro teológico e um erro prático. Isso não é nem ortodoxia, nem ortopraxia, meus irmãos. Isso é um defeito, um absurdo, uma monstruosidade. Porque sim, o texto deixa claro, nós não fomos salvos pelas boas obras, não foi a partir de obras para que ninguém se glorie, mas foi para boas obras. Nós fomos salvos, predestinados, eleitos, redimidos, remidos, comprados, transformados, para vivermos uma vida diferente. Para que uma vez transformados, agora nós pratiquemos boas obras. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos feitura de Deus para as boas obras. Boas obras, que diz o texto, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. De forma, meus irmãos, que o verdadeiro crente, o crente que antes foi morto em delitos e pecados, foi escravo nas mãos do mundo, da carne e do diabo, que era filho da ira e filho da desobediência, essa pessoa, uma vez transformada pelo sangue de Cristo Jesus, essa pessoa agora tem que andar em boas obras. Não existe salvação sem santificação. Essa é uma graça dupla. Deus nunca dá só metade do pacote. Deus nunca nos dá apenas, entre aspas, a salvação. Deus sempre nos dá salvação e santificação, porque lá na eternidade, meus irmãos, Deus preparou boas obras para os seus filhos praticarem. Lá na eternidade, Deus pensou na Juliana, pensou no André, no Vitor, no Paulo, no Devânio, no nosso irmão, no nosso irmão Cleiton, foi difícil essa. Lá na eternidade, Deus pensou em cada um dos nossos irmãos que estão assistindo, do Tiago. Deus pensou em cada um de nós e Deus escolheu, Deus preparou boas obras para nós praticarmos. Deus separou boas obras para nós praticarmos. Então, meus irmãos, qual é o nosso dever? Uma vez que fomos transformados, renovados, recriados, refeitos, ressuscitados, elevados ao céu com Cristo, assentados nos lugares celestiais com Cristo, qual é o nosso dever agora, meus irmãos? É que nós vivamos na prática de boas obras. Fomos salvos. Somos pessoas novas, somos recriação de Deus, não mais filhos de Adão, mas filhos de Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Não mais filhos da desobediência, filhos da ira, filhos do diabo, mas filhos adotivos do Deus que nos ama com amor eterno e que preparou boas obras para nós praticarmos. Quem é você? Você tem um momento que você pode definir como sendo o teu momento zero. Opa, a minha vida era uma antes de Cristo. Eu estava morto, eu tinha tendências más, eu era marionete, um bonequinho de marionete nas mãos do mundo, da carne e do diabo, mas Deus. Um belo dia o Senhor Jesus revelou a sua graça para mim. O Espírito Santo me regenerou e eu fui transformado. Você já pode dizer isso. Você já tem a bênção, o privilégio, a honra e a graça de poder dizer: eu fui um homem antes de Cristo, mas agora eu sou uma nova pessoa depois do Senhor Jesus Cristo. Antes de Cristo e depois de Cristo. Você já pode dizer isso. Quem era você antes de Cristo e o que você se tornou antes de Cristo? Se alguém que nos ouve nunca passou por essa experiência do antes de Cristo e o depois de Cristo,
Você ainda vive nesse estado que o texto descreve nos versículos 1 a 3. O teu estado ainda é um estado de morte, é um estado de trevas, é um estado de sujeira, é um estado de ser marionete nas mãos do mundo, da carne e do diabo. A boa notícia é que enquanto o Senhor Jesus Cristo não volta, sempre é tempo de nós buscarmos a graça de Cristo Jesus. Enquanto o Evangelho é pregado, enquanto o Evangelho é anunciado, corações são tocados pelo Espírito Santo de Deus, e é tempo de pessoas mortas receberem vida da parte de Deus. Então, se você que nos ouve é essa pessoa, e você está entendendo o que está sendo falado, então o chamado de Deus para você é: vem para casa. Esse meu filho estava morto e reviveu. Assim como o filho pródigo, caia em si e venha para a casa do Pai, porque o Pai em Cristo te recebe de braços abertos. Enquanto o dia for dia, noite for noite, continuar havendo dia e noite, enquanto o Senhor Jesus Cristo não volta, ainda é tempo de arrependimento. Agora, se você já é um cristão, se você já vive depois de Cristo, se você já teve essa experiência gloriosa, pela graça sois salvos mediante a fé, então, meu irmão, minha irmã, louve a Deus. Agradeça-o constantemente, louve-o, glorifique, coloque suas motivações mais puras diante dele, viva para a glória de Deus, ao comer, ao beber, ao se relacionar com as pessoas, faça tudo para a glória de Deus, porque esse Deus merece. Viva para louvá-lo, louvor constante, viva para obedecê-lo. Você foi um filho da desobediência, mas você não é mais. Em Cristo Jesus você foi feito filho da obediência. Nós não mais somos escravos nas mãos do mundo, da carne e do diabo. Nós crentes temos poder para vencer o pecado e para vivermos vidas santas que sejam agradáveis ao Senhor nosso Deus. E finalmente, pratique boas obras. Lá na eternidade Deus te escolheu, e ao te escolher, Deus escolheu dons para você. Deus escolheu talentos para você, Deus escreveu a sua biografia, e em tudo isso, Deus preparou boas obras para você praticar. Então, meu irmão, minha irmã, pratique boas obras, faça o bem, pregue o Evangelho, dê àqueles que precisam, supra as necessidades dos necessitados, estenda a mão para aqueles que carecem, tenha uma palavra para o coração aflito, seja uma pessoa boa, uma pessoa amável, uma pessoa agradável, que anima os demais cristãos e as demais pessoas. Pratique boas obras, faça o bem, porque foi para isso que Deus transformou você. Que Deus assim, meus irmãos, nos abençoe, que Deus nos ajude a vivermos essa nova vida que Ele nos deu em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, em resposta ao texto da palavra de Deus, nós vamos cantar o hino de número 108, reconhecendo que o Senhor nosso Deus nos salvou, que nós somos novos, que nós fomos transformados, mas também que por vezes na vida nós enfrentamos dificuldades, como no momento que nós estamos vivendo. Mas qual é o grande motivo da nossa alegria no meio de uma pandemia? É a nossa salvação, meus irmãos. É o fato de que nós fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Então nós podemos ser felizes a despeito das circunstâncias. Louvemos o Senhor com o hino 108.
Sou feliz com Jesus, Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de modo cabal. Valeu que o Senhor obedecer sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde eu vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Deus seja louvado, porque nós podemos ser felizes, a despeito das circunstâncias. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. A salvação que nós olhamos nessa noite, que nós vimos nessa noite a partir de Efésios 2, é a salvação que está à disposição, e a salvação que nós usufruímos, e a salvação que deve ser o nosso esteio em todos os momentos de dificuldade e também nos momentos de alegria, para nos manter com a cabeça no lugar. Que Deus seja louvado pela sua tão grande salvação. Vamos orar a oração final e receber a bênção. Senhor nosso Deus, muito obrigado por tão grande salvação. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado porque nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. Nós assentamos junto com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pai, obrigado pela obra de Cristo, obrigado pelo sangue de Cristo. Nós recebemos vida a partir do sangue de Cristo derramado na cruz. E nós te louvamos e te agradecemos, Deus. Pai, a nossa situação anterior era deplorável, terrível, desesperadora e sem esperança. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça somos salvos. Deus seja louvado. Obrigado por tamanha salvação. Nós te amamos, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro.
E nós queremos te amar cada vez mais, de maneira cada vez mais intensa, de maneira cada vez mais prática. Recebe, portanto, as nossas vidas, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Oramos no nome precioso do Filho, o amado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todo o povo de Deus, sejam sobre toda a Igreja Presbiteriana JMC, irmãos espalhados onde quer que estejam, que a graça os alcance e seja convosco pelos séculos dos séculos, até a bendita e gloriosa volta do nosso Senhor Jesus. Amém e amém.